Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Artemilson Montanho, do componente de História, esse componente que é fantástico. E eu convido você a verificar comigo o nosso objeto de conhecimento. Então, para a nossa aula de número 5, nós temos como objeto de conhecimento as origens da humanidade, seus deslocamentos e os processos de sedentarização. E no nosso detalhamento, nós vamos verificar ondas migratórias pelo mundo. Então, para quem está curioso, quer aprender mais sobre esse conteúdo, me acompanha na aula. Ondas migratórias pelo mundo. Primeiro vem aquele questionamento, o que é migração e por que pelo mundo, né? Então, para você começar a ter uma ideia sobre o que são essas migrações pelo mundo, essas ondas migratórias, nós temos aqui uma imagem que vem trazendo essa representação desse cidadão que é do mundo, que vive para lá e para cá por diversos motivos, né? Então as migrações podem ter, na verdade, diversas questões relacionadas às suas motivações, como, por exemplo, a questão de trabalho, a questão de guerras, ou também outras questões associadas ao clima, como é um dos exemplos que nós vamos verificar na nossa aula de hoje. Então aqui na nossa imagem você observa ali, ó, os continentes, o planeta Terra ali representado, né? O continente americano, o continente europeu, o continente asiático e várias setas para lá e para cá ali, ó, com pessoas andando sobre essas setas de uma parte para outra do globo terrestre, justamente dando essa ideia de locomoção, de mudança, de movimento constante que as pessoas fazem, né, saindo de seus locais ali, das suas terras, né, do seu local de origem para outros locais. Como, por exemplo, se você mora no interior e vem para a capital. É um exemplo de migração. Ou seja, você sai do seu local de origem e vai para um outro buscando uma oportunidade diferente de vida. E essa história não é muito longe da gente, não. Aposto que você conhece alguém, ou até mesmo você pode ser alguém que fez esse movimento de se deslocar do seu local de origem e hoje está residindo em um local totalmente diferente que você nunca tinha pensado que talvez fosse estar residindo hoje, não é? Pode ser que você mesmo seja um exemplo disso. Então vamos verificar o que são essas ondas migratórias pelo mundo e quais são algumas de suas principais causas, ok? Então vamos lá, ondas migratórias pelo mundo. As ondas migratórias têm sido uma constante na história da humanidade, moldando culturas, economias e sociedades ao redor do mundo. Desde os tempos mais remotos, grupos humanos se deslocam em busca de melhores condições de vida, fugindo de conflitos, perseguições ou em busca de oportunidades. Se você lembrar, na nossa primeira aula do nosso componente de história, nós falamos sobre um conceito do homem pré-histórico que era a questão do nomadismo. Lembra desse conceito que a gente viu? Onde esse nomadismo está associado à própria questão da sobrevivência do homem, onde aquele homem, principalmente durante o chamado período pré-histórico, vivia mudando de um lugar para outro, buscando locais onde esse local lhe oferecesse ali melhores condições de vida, fosse para caça, para pesca ou para coleta de alimentos. Então esse homem era nômade, vivia migrando de um lugar para outro. Por isso aquilo que o nosso texto fala, que desde os tempos mais remotos na história da humanidade, esses grupos humanos viviam para lá e para cá, né? De modo a garantir a sua sobrevivência. E por mais que hoje em dia a gente saiba que esse homem, nós não somos mais os homens pré-históricos, nós não somos mais nômades, pelo menos na maioria das populações do mundo não são mais nômades. Claro que ainda existem povos hoje que ainda vivem nesse sistema de nomadismo, tá? Mas a maior parte da humanidade, ou seja, se sedentarizou. Quer dizer o quê? Que tem um local onde essas pessoas produzem e reproduzem os seus modos de vida, os seus mantimentos, as suas formas de sobrevivência. Mas existem casos onde é necessário se fazer uma mudança de local. Não é porque hoje em dia nós vivemos numa sociedade contemporânea, às vezes apelidada de moderna, com diversos recursos de sobrevivência, que o homem deixou de se deslocar
por razões X ou Y dentro do planeta, ok? Então, continuando o nosso texto, nos últimos séculos, esses movimentos migratórios se intensificaram, impulsionados por fatores como, olha, globalização, guerras, mudanças climáticas e desigualdades socioeconômicas. Então, aqui nesse texto, nessa parte do nosso texto, nós apresentamos para vocês quais são algumas das principais causas associadas a esses movimentos migratórios pelo mundo. Aqui, ó, o primeiro deles é a questão da globalização. Quando nós falamos em globalização, nós estamos falando, de certa forma, da influência que as culturas exercem umas sobre as outras na questão de comportamento, de linguagem, de vestuário, de cultura, de moda, na forma de se enxergar o mundo. Então, por exemplo, um exemplo de globalização, o falar inglês, a utilização de moedas que muitas vezes são tidas como moedas principais na forma de se fazer o negócio, como, por exemplo, ainda hoje o dólar, que é uma moeda utilizada internacionalmente na compra, na venda de petróleos e de outros produtos dentro do mundo, ok? Então, quando nós falamos nesse processo de globalização, nós falamos em como as maiores potências econômicas exercem influências em nível político, social, cultural, religioso e mental, de certa forma, nas percepções de mundo sobre culturas diferentes e como essas culturas também influenciam de volta esses grandes centros mundiais da economia. Ou seja, o movimento que vai para lá de influência também volta, de certa parte, trazendo também conceitos novos sobre a questão de alimentação, de como se viver a vida e também nas próprias questões culturais. Então, o movimento de ida e vinda. Então, essa globalização, claro, de forma mais ampla, está associada principalmente às questões econômicas a início e depois vai se espraiando essas formas de como essa globalização acaba ocorrendo. Outra questão também são, por exemplo, as guerras, né, das quais as mais conhecidas foram a Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918, e a Segunda Guerra Mundial, né, de final de 1939 até 1945, quando, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial a gente teve, né, o chamado Holocausto ali, né, onde nós tivemos aquela movimentação nazista que pegava as minorias, judeus, ciganos, negros, deficientes físicos e outras minorias classificadas como inferiores, e muitos deles foram aprisionados nos campos de concentração, dos quais os que mais se destacou ali foi o de Auschwitz. O que aconteceu? Muita gente saiu das suas residências para fugir dessa perseguição e para escapar dos campos de concentração. Antes de serem presos e mandados para eles, fugiram da Alemanha, fugiram de países de perto da Alemanha, por onde estava se espalhando a influência nazista. Vieram para o Brasil, os Estados Unidos e diversos outros lugares do mundo. A população judia, por exemplo, se espalhou, tá bom? Da mesma forma, nós vamos ter também, em outros momentos, outras guerras, como, por exemplo, uma guerra ainda mais antiga, mas que era, de certa forma, por conta das questões religiosas. Dentro da Inglaterra, vamos falar da Inglaterra, ali, né, no momento em que nós vamos ter o processo de substituição do catolicismo pela religião anglicana, onde nós tivemos diversos conflitos religiosos. O que aconteceu naquele momento? Os não anglicanos, como por exemplo os batistas, presbiterianos, né, que eram perseguidos, e outras religiões também, que não eram religião oficial ali do reino inglês naquele momento, eram perseguidas, tá bom? Pelo anglicanismo. O que aconteceu? Saíram de lá e migraram nos processos ali de colonização da América do Norte, dando origem ao que mais tarde se tornaram as 13 colônias inglesas na América, que mais tarde terminaram por se tornar os Estados Unidos da América que nós conhecemos hoje. Então, é um dos exemplos também de migração por conta da guerra, e que precede bastante aí, né, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Mas o outro problema que nós temos também, que nós vamos dar um pouco de enfoque, são as mudanças climáticas.
Como assim, professor? Por que as mudanças climáticas podem ser consideradas um dos motivos que levam as pessoas a migrar pelo mundo? Se você ainda não teve a oportunidade de verificar, no caso, muitas vezes nas redes sociais ou nos telejornais, mas você já deve, no mínimo, ter ouvido falar ou talvez conheça alguém que teve que mudar de residência por conta das enchentes, não é? Então aqui, por exemplo, na Amazônia, no Amazonas, hoje nós temos alguns municípios como, por exemplo, Benjamin Constant e alguns outros ali da região do Alto Solimões, que estão em estado de calamidade, né, nessa época do ano que nós estamos vivenciando agora, ainda no período do final do inverno, por conta de quê? Por conta das cheias do rio, o fenômeno do repiquete, onde o rio baixa e sobe de novo e não se sabe quando vai baixar novamente, e acaba alagando ali as áreas de produção de alimento, do cultivo de mandioca, de outros víveres também, como também afeta a criação dos animais que muitas vezes são ali manejados para a questão de alimentação. Então isso acaba implicando na vivência diária da pessoa, ok? Então, sem esse espaço adequado por conta dessas enchentes, as pessoas acabam tendo muitas vezes que sair daquela região, procurar um local seco, né, quando chamada terra firme, o termo que é utilizado principalmente no nosso interior do Amazonas, né? Para quê? Para ela viver durante o período da cheia, quando o rio desce, o que ela faz? Ela volta ali para o seu local de origem. É um exemplo, tá bom? Mas nós vamos ver que essas questões, essas movimentações, essas mudanças climáticas podem causar migrações, movimentos migratórios que afetam de tal forma a população que muitas vezes elas têm que sair dos seus países, não é nem só trocar de um município para outro, não é sair dali do interior e vir para a sede do município, não. Muitas vezes elas têm que se refugiar em outros países de forma literal mesmo. Mas uma outra questão também que nosso texto está nos dizendo aqui são as questões das desigualdades socioeconômicas. E quando nós falamos nessas questões de desigualdades socioeconômicas, nós estamos falando na questão da distribuição de renda, ou seja, na capacidade econômica e financeira que cada família tem de se manter, né? Então, essa má distribuição de renda, a questão da pobreza, muitas vezes força as pessoas também a saírem de seus locais de origem e para um outro país buscando melhores situações de vida, principalmente através de se conseguir um emprego que seja capaz de lhe prover uma renda suficiente para o sustento da família, tá bom? Então, isso também acontece, não só de um município para outro, como no caso das enchentes, por exemplo, mas também, muitas vezes, de um país para outro, principalmente em países onde há uma escassez de mão de obra. Então, nós vamos ter essa grande movimentação de pessoas buscando melhores oportunidades de vida através de oportunidades de trabalho, ok? Continuando o nosso texto, então. No século XIX, por exemplo, milhões de europeus migraram para as Américas, impulsionados pela Revolução Industrial e pela busca de terras férteis e trabalho. Um outro exemplo do que aconteceu no século XIX, a Revolução Industrial, que inicia-se dos meados para o final do século XVIII e que tem um grande boom ali a partir da Inglaterra, onde o trabalho de manufatura, que era produzido através da força de trabalho do homem, através dos seus braços, né, da força do próprio homem, passa a ser agora produzido pela maquinofatura, ou seja, o trabalho das máquinas. E isso vai gerar, claro, uma grande demanda comercial, porque agora nós temos mais produtos com menos tempo gasto na sua produção e que abre novas portas para o mercado internacional. Então isso vai causar também uma grande mudança nas relações de trabalho e nas necessidades de matéria-prima para a sociedade daquele momento. Tal qual ainda é hoje, né? Por mais que nós tenhamos fábricas bem mais modernas do que as do século
XIX, do período da Revolução Industrial, mas ainda hoje também temos uma grande necessidade de mão de obra. Essa diáspora, quando nós falamos termo diáspora, é a saída de um local para outro, tá bom? Essa migração. Essa diáspora europeia deixou marcas profundas na cultura e na demografia de países como Estados Unidos, Brasil e Argentina. De que modo? Por conta de que a partir do momento que essas pessoas saem de seus locais de origem, elas não levam apenas a bagagem física, não é só a roupa, não é só seus pertences pessoais, mas também aqui, ó, questão do intelecto, conhecimento, cultura, gastronomia, linguagem, comportamentos sociais e uma outra forma de se enxergar o mundo, ou seja, a própria cosmovisão de como essas pessoas pensam, né, o mundo, o universo e como elas pensam e enxergam a sociedade, também serão levadas. Então, tanto elementos físicos como abstratos, como esses que foram citados, são levados por uma população que se desloca de um local para o outro. Então, você não tem como chegar numa cultura diferente da sua e, de certa forma, não influenciar, não levar consigo a sua própria cultura. Até porque, por mais que eu saia daqui, de Manaus, e vá lá para Pequim, na China, eu vou deixar de ser brasileiro? Vou deixar de falar português? Vou desaprender tudo que eu aprendi e simplesmente esquecer e me tornar chinês de cultura e tudo? Não, vou continuar sendo brasileiro e vou ter muitos dos meus hábitos como brasileiro, como amazonense, como fontiboense, né, do interior do Amazonas, que continuarão como traços que serão características individuais minhas. E eu não vou simplesmente mudar, eu vou me tornar chinês e vou falar chinês, vou me comportar como chinês. Não, eu levo essas características comigo. E, de certa forma, quem convive comigo também pode ser influenciado por esses meus hábitos, pelo meu modo de falar, pelo meu modo de pensar também. Então, na sequência, nós temos aqui uma imagem que traz principalmente, né, um mapa com as principais rotas, né, com as principais rotas migracionais que ocorreram no mundo aí no século XIX. Mas ali nas linhas verdes, você pode observar comigo que nós temos uma legenda que mostra principalmente, tá, de acordo com os anos, para onde foram essas populações de acordo com o período. Então, nas linhas verdes ali, nós temos correntes migratórias do século XVI ao século XIX. Então, 3 séculos ali representados, que nós citamos no texto, saindo ali da Europa, nesse período de Revolução Industrial, né? Principalmente ali afetando a América do Norte e a América do Sul, como nós verificamos, mas não se mantendo apenas ali nas Américas. A gente vê que essas linhas ali chegam até ali na parte da Ásia, não é? Na sequência, nós temos as linhas amarelas, que são as correntes migratórias de escravizados africanos. Tá sim, porque é um mapa de referência, a gente não trocou, né? A gente não mexeu, até porque tá aí a referência de onde veio, né? Que é uma ilustração feita pela empresa Vatia, mas que não tem uma referência bibliográfica que a gente não pode alterar, tá bom? Por isso que está com esse termo. Mas hoje em dia a gente utiliza o termo ali escravizados, né? Dos séculos XVIII ao século XIX. E por que é importante a gente ressaltar essa questão dos escravizados? Porque se você prestar atenção, daqui da África, saindo da África, indo para a América do Sul e América do Norte, são os locais do mundo que mais receberam escravizados africanos para trabalhar nas lavouras. Nos Estados Unidos, né, na América do Norte, ali, nas lavouras de algodão, de anil, e na América do Sul, principalmente aqui no Brasil, para trabalhar nas lavouras de cana-de-açúcar. Depois trabalhou-se na mineração, né, na região das Minas Gerais, São Paulo, por ali, e depois na cultura do café, né, até quando aconteceu em 1888 a assinatura da Lei Áurea, que acabou com a escravidão no Brasil. Mas você imagina, então,
que o Brasil, tendo já uma população nativa indígena, agora recebeu também uma população que veio da Europa, né? Os colonizadores, e agora recebendo também um grande contingente de pessoas escravizadas que vieram da África, você imagina então que o Brasil é uma miscelânea, é um mesclado de culturas diferentes, de etnias diferentes. Por isso nós temos uma diversidade étnica tão grande no Brasil. Um é mais baixo, o outro é mais alto, tem cabelo liso, outro tem cabelo enrolado, um tem a pele mais escura, outro tem o olho mais puxado, outro tem a pele mais clara. E por aí vai essa mesclagem étnica que é o nosso Brasil tão diversificado. Nas linhas azuis, você tem ali, ó, correntes migratórias de 1830 a 1839, saindo da Europa também, por sua vez, ali para onde? Para as Américas, principalmente, porque esse é o chamado da período entre guerras, onde muita gente também estava tentando sair da Europa por conta do avanço alemão e da guerra que estava ali prestes a estourar, né? Até 1939 ali, mas de 1830, nós estamos falando ali, né, do final do século XIX, e aí passando por início do século XX, 1939, ali começando a Segunda Guerra Mundial, né? E na linha vermelha, correntes migratórias depois de 1945, ou seja, pós Segunda Guerra Mundial e, claro, uma reconfiguração geopolítica do mundo aí depois de uma grande guerra sempre vai acontecer e as pessoas têm uma tendência também de se movimentarem por questões X ou Y, como as que nós citamos até agora aqui nos nossos textos, tá bom? Continuando então, vamos lá, nossa leitura. Na contemporaneidade, as migrações continuam a ser um fenômeno global, mas com novas dinâmicas. A crise dos refugiados sírios por questão de guerra, né? Por exemplo, deslocou milhões de pessoas desde 2011, muitas das quais buscaram abrigo na Europa, gerando debates acalorados sobre políticas de imigração e integração, ou seja, como receber esses imigrantes aqui e como fazê-los, de certa forma, serem integrados à sociedade, conseguir trabalho, conseguir se manter, não evitar que os níveis de criminalidade subam e, de fato, fazer com que essa população seja recebida e englobada na sociedade de modo a se tornarem produtivos e não se tornarem um problema de superpopulação. Então, todas essas questões estão envolvidas nessas questões migratórias, principalmente quando essa população é forçada a migrar em massa. Continuando, da mesma forma, na América Central, caravanas de imigrantes partem rumo aos Estados Unidos, fugindo da violência e da pobreza em seus países de origem. Por quê? Porque, infelizmente, em alguns desses países mais pobres, é comum ter guerrilhas e partidos muitas vezes autoritários que impedem a democracia de funcionar. Então, voltando ali na nossa imagem rapidamente, nós temos aqui, ó, caravanas de imigrantes da América Central rumo aos Estados Unidos. E você observa nessa imagem que nós estamos vendo uma ponte e que ela está cheia de gente fazendo esse caminho a pé para chegar nos Estados Unidos, né, que é muitas vezes conhecido como a chamada Terra da Liberdade, que vão atrás do chamado sonho americano, onde o imigrante consegue chegar, ter um trabalho, ser reconhecido como cidadão, se não ele, pelo menos os seus descendentes. Claro que na nossa atualidade nós temos um grande debate a respeito dessa questão da permanência ou não dos imigrantes com as políticas, né, de imigração atuais dos Estados Unidos. Continuando o nosso texto. Além dos fatores políticos e econômicos, as mudanças climáticas têm se tornado um motor cada vez mais relevante das migrações. Ilhas e regiões costeiras ameaçadas pelo aumento do nível do mar, olha a questão climática já aparecendo aí, assim como áreas afetadas por secas prolongadas ou inundações, têm levado populações inteiras a se deslocar. E é nesse momento que surge uma nova categoria de refugiados. Quem são esses refugiados? Como nós vamos ver no texto,
Eles são chamados de refugiados climáticos, que enfrentam desafios únicos, muitas vezes sem reconhecimento legal ou proteção internacional. E nós vamos ver aqui na sequência, tá? Um VT que vai explicar um pouco para a gente sobre quem são esses refugiados climáticos. Milhões de pessoas ao redor do mundo são forçadas a deixar as suas casas todos os anos. Mas desta vez, não são guerras ou conflitos políticos que as expulsam. É a crise climática. O aumento do nível do mar ameaça comunidades costeiras. Secas prolongadas devastam plantações e tempestades intensas destroem cidades inteiras. Esses fenômenos extremos estão criando uma categoria de deslocados, os refugiados climáticos. Como Aisha, que perdeu sua casa para o avanço do mar em Gâmbia, ou Carlos, que viu sua plantação desaparecer após anos de seca na América Central. Para eles, migrar não é uma escolha, mas uma questão de sobrevivência. Os refugiados climáticos são um alerta para o mundo. Combater as mudanças climáticas e proteger os mais vulneráveis não é apenas uma necessidade, mas uma responsabilidade de todos. Então aí nós temos a exemplificação através do nosso VT sobre quem são esses refugiados climáticos e o que causa, né, a insurgência dessa nova classificação de refugiados, ou seja, por conta das questões climáticas, derretimento das geleiras nos polos, por conta de tempestades ou por conta de furacões, por conta de enchentes, de tsunamis e diversas outras coisas, algumas pessoas, ou melhor, populações, acabam perdendo o seu local de vivência e tendo que, de fato, se mudar, migrar para outras regiões do mundo. Então, as ondas migratórias também têm impactos profundos nos países de destino. Enquanto alguns enxergam os imigrantes como uma força laboral essencial e uma fonte de diversidade cultural, outros os veem como uma ameaça à identidade nacional ou ao mercado de trabalho. Políticas migratórias variam drasticamente, desde abordagens inclusivas e humanitárias até medidas restritivas e securitárias. Por que isso? Porque enquanto alguns países recebem de braços abertos os imigrantes, dispostos a, de fato, fazer com que eles sejam integrados à sociedade, se tornem produtivos, outros países veem os imigrantes como um problema. Vai aumentar a criminalidade, vai faltar emprego para quem mora aqui, vai faltar espaço de moradia. Então, em alguns lugares, esses imigrantes acabam não sendo bem-vindos, tá? E são muitas vezes barrados de adentrar em alguns territórios nacionais por conta dessas questões que são debatidas na nossa atualidade, inclusive, ok? Continuando. No entanto, é inegável que as migrações são um fenômeno inevitável e, em muitos aspectos, enriquecedor, porque, como eu disse para vocês, na medida que alguém migra, ela não leva apenas as questões físicas, seus pertences pessoais, mas também leva as questões das mentalidades, cultura e etc. E impulsionam economias e desafiam as noções tradicionais de fronteiras e identidades. Fechando o nosso texto, em um mundo cada vez mais interconectado, a forma como lidamos com as ondas migratórias será um dos grandes desafios do século XXI, exigindo cooperação internacional, empatia e visão de longo prazo. Então, queridos, vou finalizando por aqui. Essa foi a nossa aula de hoje.